Tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês o que eu reputo que foi bem importante por eu ter conseguido aprovações em segundas fases de concurso. Os concursos que eu consegui passar para a segunda fase, eu passei e fui muito bem na segunda fase. Foi na segunda fase que eu subi o elevador. E por que aconteceu isso? Também teve um concurso para juiz da Bahia que eu fiz. E fiquei era uma prova do CESP, e eu fiquei por uma questão se eu tivesse deixado em branco uma questãozinha, a minha prova ia ser corrigida. E ela acabou não sendo corrigida, né? Mas eu tinha o gabarito da minha prova e conferi com o espelho que o CESP estava cobrando, e eu tinha feito tudo, ia ter sido uma prova excelente, tinha feito uma boa sentença, e eu ia ter passado naquele concurso. Mas isso aí acontece, todo mundo tem a sua bola na trave, né? Todo concurseiro tem sua bola na trave. Então, se você é concurseiro e está só na bola na trave, pode saber que uma hora a bola vai entrar, uma hora você vai ser aprovado sim, tá? Então, mas o que eu reputo que foi muito importante para que a segunda fase fosse uma fase que eu ia bem, né? O meu problema, não que o problema, né? O gargalo de todo mundo é a objetiva, porque se você não vai bem na objetiva, você não tem sua prova corrigida. Mas tem muita gente que começa a ir bem nas objetivas, que começa a pontuar lá nos 75%, 80%, que passa em várias segundas fases e aí cai nas segundas fases, né? E aí demora um bom tempo para amadurecer, para conseguir bem na segunda fase. E por que quando eu passei na primeira fase eu já estava amadurecido? É uma coisa que eu fiz desde a faculdade, que eu acho que você pode fazer se você tem normalmente, né, quem vai querer, por exemplo, magistratura e outros concursos maiores, Ministério Público, etc., sabe que existe um período de amadurecimento que é inevitável, que são aqueles 3 anos de prática, né? Ou você vai ter que passar num concurso menor para contar esses 3 anos de prática, ou você vai ter que advogar, fazer alguma coisa, e a gente sabe que se você advogar, você não vai estudar, então você vai estudar, né, e vai fazer aquela advocacia mínima para conseguir esses 3 anos, ou então as pós, etc. Mas durante esse tempo, é o tempo exatamente que você, né, teria para fazer essa dica que eu vou fazer, que é a seguinte: você tem que ler uma boa doutrina sempre paralelo ao seu estudo. Não adianta você só estudar naquela técnica lá que a gente estuda de pegar uma apostila, fazer mapas mentais, ou então quadros sinóticos, ler bastante letra da lei, estudar por letra da lei, fazer questões. Se você ficar só nisso, sem essa dica que eu vou dar agora, você acaba indo bem na prova objetiva, mas depois começa a empacar na subjetiva. Que é ler uma doutrina forte, que é ler um autor bom, que é ter em mente o que é desenvolver o pensamento jurídico. Então tem vários livros que são excelentes assim para você ter essa leitura paralela. E o que eu fazia? A cada 4 meses eu tinha um livro de cabeceira, né? Porque o concurseiro, eu gosto muito de ler, e concurseiro ele não lê mais romances, não lê mais livros de autoajuda, não lê livros de biografias, não lê mais nada, ele lê só concurso, prova. Mas eu tinha na cabeceira alguns livros que eu lia, os livros com uma dedicação de leitura, de prazer pela leitura, né? E aí muitas vezes eu explicava para mim mesmo, né, como é que eu simulava, eu explicando, contando esse livro, como se estivesse lendo um livro de romance, que você leu lá o livro de romance e você conta para a pessoa, pô, eu li um livro super show, ou quando você conta um seriado para alguém. Não, eu simulava isso, que me ajudava a gravar melhor. Hoje, né, na época eu não fazia, mas hoje eu aconselho o pessoal a gravar num áudio aí no seu celular, no seu smartphone, para depois você escutar quando estiver dirigindo, quando estiver lavando a louça, quando estiver passeando com o cachorro. Então é uma oportunidade de você ficar com ele bem aflorado, né? Faz um resumo, conta a história e depois grava. Mas alguns livros que eu vou indicar para vocês aí de cabeceira que você tem que ter, né? Por exemplo, quando você tem que ler
pelo menos a parte da teoria do crime, do Zaffaroni, ter toda a ideia do Zaffaroni. Claro que você tem que ter uma base de direito penal, porque se você começar a pegar só o Zaffaroni sem ter a base do direito penal, aí você pode meio que pirar na batatinha. Pode ser que aquilo que o Zaffaroni está falando lá, por exemplo, que ele vai dizer que o oficial de justiça, quando pega o quadro lá, cumprindo uma ordem judicial, que a doutrina tradicional diria que é uma causa de antijuridicidade pelo estrito dever, por um cumprimento do dever legal, o Zaffaroni vai dizer que não, que aquilo ali é uma atipicidade em função da tipicidade material. Aquilo lá era muita viagem uns anos atrás, hoje é bem aceito na doutrina. Por quê? Porque houve uma evolução. Mas é importante saber esse pensamento, mesmo que você saiba que você vai responder isso aí para uma segunda fase, até para uma prova oral, ter isso aí na bagagem é importante. Então eu aconselharia a leitura do Zaffaroni, pelo menos a teoria do crime, né? Se puder ler a parte da pena também, também é muito bom. Recomendaria o que também? Administrativo, Celso Antônio. Celso Antônio, ele tem opiniões muito dissonantes, que ficam muito fora do contexto, mas é muito importante o Celso Antônio para ter uma visão do direito administrativo. É bom ter esse livro de cabeceira também. Processo civil, pode ler a doutrina, vai na sua apostila da Juspódio, vá na sua apostila de estratégia, mas tenha a leitura de alguns livros, pelo menos da parte da teoria do processo do Cândido Rangel Dinamarco. Também é um cara que viaja muito, que não é o ideal para concurso, mas é ele que vai abrir a mente para você entender o direito, entender o processo civil, né? Processo civil, não sei se eu falei errado, estou corrigindo, né? Processo civil, Cândido Rangel Dinamarco. Então tem alguns autores aí que você use alguns autores como um livro de cabeceira para que você tenha uma leitura, né? Então imagine nos 3 anos de prática que você tem pela frente, que você tenha a cada 3, 4 meses debulhado um livro. Aí você vai ter debulhado um livro de constitucional, de repente do Gilmar Mendes. Você vai ter derrubado alguns dos livros do Cândido Rangel Dinamarco, né? Tem a coleção. Você vai poder ter lido todos os Zaffaroni. Você vai ter no processo penal, eu aconselharia hoje Renato Brasileiro. Na época eu estudei bem o manual do delegado do Rio de Janeiro, esqueci o nome, mas daqui a pouco, se eu lembrar aí, eu vou colocar nos créditos aí. Mas tem alguns livros que você utilize para leitura, para tentar entender mais, para tentar ir mais a fundo nas matérias, paralelo ao seu estudo para concurso, né? Você veja que é uma leitura. Então você tem 3 horas diárias de estudo, mas você vai ter um livro que você vai ler, vai levar para o banheiro, vai ficar lendo no consultório médico, né? Na época eu tinha que carregar os livros, hoje você tem um Kindle, um iPad, um tablet, isso aí fica muito mais fácil, mas é bom sim ter o livro de leitura, tá certo? Essa é a dica de hoje aí para você que vai fazer um concurso para magistratura, para Ministério Público, para AGU, um concurso mais top, que tem segunda fase, que pega pesado em algumas disciplinas, que você tem que ter sim uma leitura paralela. E essa leitura também vai te ajudar muito, afinal de contas, os concursos é interpretação de texto. Muitas vezes eu vejo que os alunos eles erram por não interpretarem bem o texto e não propriamente a questão do conteúdo em si. Mas isso é assunto para outros vídeos, outra conversa, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço, joinha aí, se inscreva no canal, peça as notificações, faça um comentário, um grande abraço e a gente fica por aqui.